Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa, predicação verbal, sintaxe. Meu aluno, você passou por sujeito predicado, é lógico que a dificuldade é enorme, mas passou. Então agora, o que você vai ver? Você vai ver os tais termos integrantes de uma tal oração. Então os termos integrantes são aqueles que integram, não são essenciais, mas integram como se fosse um adorno. Adorno é um enfeite, mas tem que estar ali. Então vamos devagarzinho, subindo degraus, acompanhe. Primeiro detalhe importante, o que é a predicação do verbo? É aquela história se ele é transitivo, intransitivo, de ligação, não há qualquer dificuldade aqui. E as dificuldades normais, a gente vai passar e vai passar bonito. Então, vamos lá. Primeiro detalhe importante. O que é um verbo transitivo? Verbo transitivo é aquele que tem trânsito. Não, então entender. O que significa ter trânsito? É ter um caminho entre o verbo e o seu complemento. Esse tal complemento é obrigatório para os verbos transitivos. Por quê? Porque os verbos transitivos não passam uma mensagem completa. Alexandre, não entendi. Repare, imagine você, nós nos encontramos no elevador, primeiro contato do dia, eu olho para você e falo assim, rapaz, não sabe da maior, sabe aquele cara tal de João? Aí você fala assim, ih, ele vendeu e paro. Na hora que eu paro, você... Alexandre, tá maluco, pô? Vendeu o quê? Não, deixa eu completar. Vendeu aquele imóvel que estava parado, tá ruim pra caramba para vender, mas o danado vendeu. Então, repare que o verbo vender, ele não passa uma mensagem completa. Ele precisa de um complemento. Por isso que ele é chamado, repare, de verbo transitivo. Então, verbo transitivo é aquele que exige um complemento verbal para que a mensagem seja entendida em sua plenitude. Falei bonito agora. Então, repare, aí, esses tais verbos transitivos podem ser transitivos diretos ou transitivos indiretos. Alexandre, isso é fácil? É fácil. O que seria o tal do verbo, repare só, transitivo direto? O transitivo direto é aquele que tem um complemento que não é necessariamente introduzido pela preposição. Repare, o objeto, né, que no caso é o complemento, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, ele até pode ser introduzido pela preposição. Entenda, poder não é dever, pode, não que deva. Então, em regra, acompanhe comigo, necessitam de complemento sem preposição. Esses são os verbos chamados transitivos, diretos. Está aqui, transitivos diretos. Os transitivos diretos, eles necessitam de um complemento sem preposição, pelo menos em regra, tá? Não vamos, neste momento, não vamos nos prender às especificidades. Então, repare agora aqui, sujeito, faça aquela perguntinha, quem vendeu o imóvel? Foi ele. Então, aquele sujeito simples, michuruca, nada demais. Aí, repare agora, vendeu o quê? Vendeu o imóvel. Aqui não há preposição. Não posso me esquecer das principais preposições. Pelo menos estas daqui, você tem de ter na ponta da língua. A preposição a preposição com, a preposição de, repare, a preposição em, a preposição para, vou parar, e a preposição por. Só, fica tranquilo. Então veja que aqui, este complemento do verbo vender não é introduzido, não é encabeçado por preposição. É por isso que ele é chamado de objeto, vou escrever aqui, objeto direto. Então, o que é o objeto direto?
é o complemento do verbo chamado verbo transitivo direto. Repetindo, o verbo transitivo direto é aquele que não pede preposição no seu complemento verbal. Ok? Viu que não tem nada demais? Então é só uma questão de treino mesmo. Não há qualquer dificuldade aqui. Vamos embora. Então vem comigo, partir aqui para o meio. Olha só. Além dos verbos chamados transitivos diretos, existem os transitivos indiretos. Os indiretos são aqueles que necessitam, que também pedem um complemento, mas com uma diferença. Complemento necessariamente encabeçado, introduzido pela preposição. Mais uma vez, num bate-papo entre mim e você no elevador, eu falo assim, pô, você não foi ontem, né? Na reunião do condomínio. Aí, rapaz, de repente, sabe aquela mala que mora lá no segundo andar chamado João? Ih, não sabe dar maior. Ele do nada falou que necessita. E para, ó. Aí você fala o quê? Alexandre, o cara falou que necessita de quê? Ih, necessita de novos aparelhos na academia do prédio. Então repare que o verbo necessitar, para passar uma ideia completa, ele também precisa de um complemento. Por isso que ele é chamado de transitivo. E por que que ele é indireto? Porque o seu complemento, chamado objeto indireto, ele necessariamente vai ser introduzido pelaquela tal preposição. Percebeu? Então, viu? Dificuldade nenhuma, você fica tenso à toa. Então, não vai gastar 1 grama de energia. Então, acompanha aqui, ó. Ele é o sujeito simples, veja comigo. Sujeito simples, necessita. Quem necessita, repare, necessita de. Então, o verbo necessitar é o tal do transitivo. Por que que ele é transitivo? Porque ele pede um complemento verbal. Ele é transitivo e indireto. Alexandre, por que que ele é indireto? Porque o seu, vou colocar em pretinho, porque o seu complemento é encabeçado, é iniciado, é introduzido por uma das preposições. Esse tal complemento obrigatoriamente preposicionado é chamado de objeto, repare, indireto. Pronto, acabou. Aí, rapidamente, aqui deixe-me ver o tempo. Ó, rapidinho você já viu transitivo direto, transitivo indireto. Agora você vai fazer o quê? Vai juntar os dois. Tem o direto, repare, existe o indireto e agora vai ter o direto e indireto. Vem comigo, acompanhe. O que é o tal do verbo transitivo direto e indireto? Mole. Vou até pegar um golinho de água, que é tão fácil que eu vou beber uma aguinha. Tem nada a ver, né? Mas acompanhe comigo. Olhe para cá. O direto e indireto é aquele que traz consigo 2 complementos. Um não introduzido pela preposição, objeto direto, e o outro necessariamente introduzido pela preposição, objeto indireto. Repare, num bate-papo entre você e mim, eu falo assim, rapaz, não sabe dar maior. Fala aí, Alexandre. Cara, eu avisei o resultado aos alunos e eles foram lá, a direção, jogar a conversa fora falando que eu não falei nada. Pô, eu não entendi qual foi. Então, repare aqui, ó. Avisei o resultado a alguém. Então, aqui, ó, eu tenho um tipo também de objeto, direto e indireto, ligados a um mesmo verbo, que vai caracterizar, essa tal relação vai caracterizar o verbo direto e indireto. É treino. Olha só. Verbos transitivos diretos e indiretos. Eles exigem os 2 complementos, o objeto direto e o objeto indireto.
Então, um exemplo aqui, Michuruca. João é o sujeito. Sujeito simples, né? João. Repare que quem dá alguma coisa a alguém. Então, o que João deu? João deu o resultado. O resultado é o complemento do verbo dar, não introduzido por preposição. Então, é o tal do objeto, OD, objeto direto. E repare que o resultado foi dado a quem, meu filho? Foi dado ao aluno. Então, ao aluno, olha a preposição aqui, ó. Olha a preposição A aqui, ó. Ao aluno é o objeto que obrigatoriamente traz consigo a preposição. Por isso chamado de objeto indireto. Aí, melzinho na pepeta significa o quê? Que o verbo dar aqui, se ele tem, concentre agora, os dois objetos ligados a ele, o direto e o indireto, não há dúvida que o verbo dar aqui é o tal do transitivo, ó, direto e indireto. Percebeu? Como é que não há qualquer tipo de dificuldade? Alexandre, não há dificuldade para você, o infeliz, que fica fazendo isso o tempo todo. Não, meu aluno, não. Quando existe dificuldade, eu falo para você, ó, tem dificuldade, é normal, fique preocupado, não. Mas só que aqui não, aqui é treino. É um momento eminentemente prático. Ou seja, quanto mais exercícios você fizer, menos dúvidas você terá. Legal? Vamos embora. Então vem comigo. Além do verbo transitivo direto, além da mala do transitivo indireto, além do perigosíssimo verbo transitivo direto e indireto, existem os verbos intransitivos. O que é o verbo intransitivo? É aquele que não pede o chamado complemento verbal ligado a ele. Um detalhe que você vai colocar neste momento no papel para mim é o seguinte: cuidado que falar em objeto, objeto direto, objeto indireto, isso tá cafona. Tá cafona. Não sei se você me entende. Hoje, nas provas, o examinador não fala em objeto, ele fala em complemento. Então, complemento é sinônimo de objeto, ok? Seja objeto direto, seja objeto indireto. Então, esses tais verbos intransitivos não trazem consigo os tais complementos, os tais objetos. Por quê? Porque a mensagem é completa. A mensagem, ela não precisa de um objeto para que você a entenda em sua plenitude. Repare mais uma vez naquele bate-papo entre mim e você, eu falo assim, rapaz, olha só, eu tô cansado, não vou dar mais aula não, ó, agora vou cantar pneu, vou partir, ó, vou viajar, eu vou embora. Aí você fala, não vai lá não adianta mudar, vou embora, vou partir. Aí fui embora, aí num bate-papo entre você e João pergunta, cadê o Alexandre, rapaz? E não tá sabendo não? Ficou maluco, viajou. Aí, né, João, que isso? Mas viajou e não vai voltar mais não? Vai voltar mais não, viajou, tá maluco, não sei, vai viver de artesanato. Agora vai fazer artesanato lá em Pipa, no Rio Grande do Norte. Aí vai ficar lá igual um maluco, vai deixar o cabelo crescer, a barba e pronto. Tá entendendo? Então aí o nego, caramba, Alexandre deve estar doido, é aquele negócio que ele tá bebendo, aquele chá que não tá fazendo bem não. Então ele viajou. Repare que se ele viajou, a mensagem aqui é completa. Não precisa daquele complemento do objeto. Se não precisa do complemento do objeto, repare, este verbo, ele não é transitivo. Ele é a negação do transitivo. Repare, é o intransitivo. In é um prefixo indicador de negação. É aquele que nega o trânsito. Negar o trânsito é negar a presença do complemento verbal. Legal? Agora, cuidado com um detalhe. Pode ser que ligado
né, ao tal verbo intransitivo apareça um tal adjunto adverbial. Adjunto adverbial não é objeto direto, é outra função sintática. A gente vai ver, eu vou me prender a adjunto adverbial no futuro, mas vou preparar o ambiente agora. Repare só, o que seria esse tal adjunto adverbial? É aquele termo, pode ser um termo que na morfologia vamos chamar de advérbio, ou podem ser dois ou mais termos. Na morfologia vamos chamar de locução adverbial. Esse tal termo vai trazer consigo necessariamente uma ideia. Então, esse adjunto adverbial que pode, não que deva, que pode aparecer ligado a um verbo intransitivo, é um termo que necessariamente traz consigo uma circunstância, uma ideia, que pode ser de tempo, de lugar, de negação, finalidade, causa, concessão, modo e por aí vai. Então repare que aqui, no nosso bate-papo, acompanhe. Ele é o sujeito simples e veja, olha só, quero falar com Maria. Não, você não vai conseguir falar agora não. Mas por que eu não vou falar com a Maria agora? Porque a Maria, ela saiu. E é mesmo, é? Então, quando ela chegar perto, peça para ela passar lá na minha sala. Repare que quando eu falei Maria saiu, a mensagem é completa. Deu para entender como, como toda, como completa. Então, se saiu, não pede um complemento, o verbo sair é o tal do verbo intransitivo. Alexandre, e esse tal rapidamente aí, não é um objeto direto? Pelo amor de Deus, quer me fazer desmaiar aqui? Lógico que não. O objeto direto, ele aparece ligado a um verbo transitivo direto. Se a gente ali considerou o verbo sair intransitivo, ali não pode haver objeto direto. Então, rapidamente, Alexandre, seria o quê? Seria aquele termo que traz consigo a tal circunstância. Que no caso aqui, de que maneira? De que modo que ele saiu? Como? De que modo? Rapidamente, meteu o pé. Ô, glória! Saiu correndo. Então tá de bobeira? Olha aqui, rapidamente. Então este cara aqui a gente vai chamar de adjunto adverbial de maneira, ou melhor, de modo. É o tal do adjunto adverbial de modo. Percebeu? Alexandre, fiquei meio tenso. Com o quê? Com esse adjunto adverbial. Ih, meu aluno, fique tranquilo que a gente vai ver tanto esse cara que daqui a pouco você está enjoado. Então, pode ficar tranquilo. O adjunto adverbial é um treino ad eternum. Então, não esquenta a cabeça, ok? Então tá. Aí, vou ler aqui meu tempinho, tá bom ainda? Verbos para fechar. Os verbos de ligação. Os verbos de ligação, primeiro você tem que decorar uma listinha, né? Ser, estar, ficar, permanecer, parecer, tornar-se, são os principais verbos de ligação. É necessário, é importante, é mister, e gostou? É mister que você entenda que para a listinha ser de ligação, este verbo vai ter de ter um papel na frase. Qual? Ligar, repare, o sujeito, no caso aqui é ele, a este malandro aqui, triste. Quem é este malandro aqui? É aquele que passa uma qualidade ou um estado. Esse que passa uma qualidade ou um estado, sintaticamente, é chamado, vou levar uma setinha aqui para cima para ficar mais alto, para o visual ficar mais bonito. Esse tal termo que traz consigo a ideia de qualidade, de estado, como triste, doente, linda, maravilhosa e por aí vai, sintaticamente é o tal predicativo.
predicativo. Olha só, caboclo, presta atenção aqui comigo. Não vai confundir predicado com predicativo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Predicativo é aquele que passa uma qualidade e predicado é o que se declara sobre o sujeito. Tem nada a ver, né? Então repare que aqui é o predicativo do sujeito, que no caso é ele. É uma qualidade, não, é um estado dele. No caso aqui, infelizmente, ele está triste. Então repare que se estes verbos da listinha, que você vai ter de decorar, se qualquer um deles ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, ele vai ser o famoso verbo de ligação. Churuca, não pega ninguém não, tá? Pode ficar tranquilo também, relaxa, tá? Então repare só, transitivo direto, indireto, transitivo direto e indireto, intransitivo de ligação. Tem de estar no seu coração. Reparou? Rimou, hein? Então, Alexandre, isso vai ser importante para quê? Você não imagina. Então agora, o que a gente vai fazer? Só para confirmar o conhecimento. Vamos primeiro beber uma aguinha. Beba uma aguinha aí comigo. Beba uma aguinha. Água é importante, hein? E fazer um exercício. Então, vamos embora. Vamos fazer um exercício. Acompanhe. Questão número 1. Dentre os termos destacados abaixo, a alternativa que possui um objeto indireto, aí você vai destacar comigo os termos, tá? Então, vamos lá. Vou botar minha canetinha aqui. Repare, na letra A, o termo destacado, peraí, vou voltar aqui. Isso, botei minha canetinha. O termo destacado está aqui, ó. Algoritmos randomizados. É brincadeira? Veja comigo. Usando isso. Quem usa, usa alguma coisa. Então, algoritmos randomizados é só o objeto direto do verbo usar. E eu quero o indireto. Letra B. Na letra B, a gente vai destacar isso aqui, ó. Os periódicos mais seletivos e reputados. Encontram-se isso, os periódicos mais seletivos e reputados. Ou seja, os periódicos mais seletivos e reputados são encontrados. Você vai trabalhar mais isso no futuro comigo, mas por enquanto você vai colocar aí sujeito. É o tal do sujeito passivo que caracteriza aquela tal voz passiva sintética, lembra? Se você não se lembra, vai ver mais vezes, mas a gente já viu isso, tá? Então aqui, na letra B, o que está sublinhado é o sujeito. Na letra C, a forma deveria ceder, o que está sublinhado é ao conteúdo, ou seja, quem cede, cede alguma coisa a outra. Então, se cede alguma coisa a outra, o espaço é o objeto direto e ao conteúdo, o que está sublinhado e destacado na questão, é o objeto indireto. Então, pode marcar a letra C, é C de Cristo. Na letra D, mudar somente o quê? A forma, é o que está destacado. Então, quem muda, muda algo. Transitivo direto. Então, a forma é o objeto direto, confirmado o gabarito, letra C. Número 2. Sobre a sintaxe do período, parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes. É correto afirmar que o termo abismo, um abismo de mútua incompreensão, tudo isso, ó, um abismo de mútua incompreensão. Esse termo é o quê? Meu aluno, repare, parece haver isso. O verbo haver, lembra? Ele é impessoal quando no sentido de existir. Então, o sujeito ligado a ele não há. O que há é só aquele termo que completa a ideia dele, não introduzido esse termo por preposição.
Então, aqui, completando a ideia do verbo haver, é o famosíssimo objeto direto. E o objeto direto, repare, é chamado de complemento verbal. Complemento verbal é a letra B, B de bola, molinho. Vamos embora para a próxima, número 3. Acompanha a 3 comigo aqui. Veja, o termo destacado em elas acreditam em nossa missão, quem acredita, acredita em. Então, o verbo acreditar é o tal verbo transitivo em direto. Exerce a função sintática de, se isto aqui completa a ideia do verbo acreditar, que exige necessariamente a preposição em, esse é o tal do objeto que traz consigo preposição obrigatória. É o tal do objeto indireto, é a letra E, é de elefante. E na número 4, sobre a estrutura sintática dos recursos verbais presentes na charge. O senhor tem, presta atenção, o senhor tem o quê? Tem isso, plano de saúde. Quem tem alguma coisa. Então, plano de saúde é o complemento não introduzido por preposição. É o objeto direto. E isso é grave. Repare, o é aquele verbo ser, o famosíssimo, o mais famoso verbo de ligação. Então, se ele é o verbo de ligação, ele liga o sujeito isso ao predicativo grave. É correto afirmar que plano de saúde, objeto direto, e grave, predicativo do sujeito, constituem, respectivamente, objeto direto e predicativo do sujeito, é a letra A de Alexandre. E na letra, melhor, na questão 5, em lembra isso um pedaço de ilha, o termo destacado exerce função sintática de lembra isso. O verbo lembrar aqui não pede preposição, transitivo direto, um pedaço de ilha é só o complemento do verbo lembrar, não introduzido pela preposição. É o famosíssimo objeto direto. Se trata de objeto direto, adivinhe qual é a letra. Letra B, B de bola. Ok? É isso. Colocou grandão. Meu aluno, você viu? Predicação é tranquilão. Estou esperando você no próximo bloco. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.